Boa noite, queridos. Vamos abrir as Bíblias no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, eu vou ler dos versículos 1 ao 6. O livro de Ruth é fácil de achar, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler versículos 1 ao 6, diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher, seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Amém. Amém, meus amados? Eu sou pastor há 35 anos. Já estou indo para 36 anos que eu sou pastor. Sou casado com aquela moça linda ali. Nós vamos fazer 34 anos de casados agora. E temos 2 filhos pastores, casados, 2 netas. Os nossos 2 filhos estão no ministério fazendo a obra de Deus. E quando a gente fala, eu estou dizendo isso porque no ministério você vive e você vê muita coisa em 30 e tantos anos. E às vezes as pessoas todos nós como seres humanos, nós temos momentos alegres e algumas vezes temos momentos tristes na vida também. Às vezes nem todas as coisas em nossa vida saem exatamente como nós planejamos, como nós gostaríamos que acontecesse. Na verdade, o livro de Ruth, eu vejo que o personagem aqui que me chama muito a atenção, na verdade não é Ruth, e sim a sogra dela, chamada Noemi. Noemi significa agradável. Este é o nome que os seus pais deram a esta mulher, que eu quero falar um pouquinho sobre a vida desta mulher chamada Noemi. Ela se casou, ela era judia, ela era do povo de Deus, se casou com um homem chamado Elimeleque e teve 2 filhos. E ela amava a Deus. Ela, como uma judia, vivendo numa pequena cidade de Israel naquela época, com certeza ela conhecia sobre os mandamentos e amava ao Senhor. Mas o fato de nós amarmos a Deus não nos isenta na nossa vida de lutas. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter lutas. Algumas vezes nós podemos passar por lutas por causa dos nossos próprios erros. Muitas vezes nós erramos e por causa daquilo nós atravessamos lutas em nossa vida. Outras vezes nós passamos por lutas e por problemas, não é por nossa culpa, mas por culpa de alguém, por culpa talvez de alguém que a gente ama.
Às vezes eu já vi mães chorarem, não porque elas fizeram alguma coisa errada, mas porque o seu filho ou o seu marido fez alguma coisa errada. Na vida, muitas vezes nós vamos ter momentos tristes. Na vida, às vezes, nós vamos ter perdas. Na vida, às vezes, nós vamos chorar. Às vezes, na vida, nós vamos nos sentir frustrados. Às vezes, nós vamos ser traídos por amigos, por pessoas que nós amamos. Algumas vezes, nós vamos até orar e perguntar para Deus: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu não consigo entender. E, às vezes, nós nem vamos ter a resposta do porquê das coisas acontecem em nossa vida. Algumas vezes nós vamos orar e nós não vamos entender porque a resposta não chegou naquele instante. Algumas vezes, algumas pessoas, inclusive crentes, vão enterrar pessoas que amam, pessoas que elas esperavam que as enterrasse, mas às vezes a vida, as coisas se invertem na vida e a gente acaba enterrando pessoas que nós amamos. E às vezes nem vai entender o porquê que aquilo aconteceu. Às vezes a vida parece injusta, às vezes a gente faz o que é certo, como Daniel fez, e ainda assim a gente pode ser lançado numa cova de leões. E todas estas coisas aconteceram com esta mulher chamada Noemi, cujo nome era agradável, mas que por causa das tragédias e tristezas da sua vida, quando ela voltou à terra de Israel, depois de ficar um tempo fora, as pessoas falavam: esta não é a Noemi, e ela falava assim: não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara, que significa amarga. Porque às vezes a vida trouxe tantas amarguras para ela que ela não via em que a sua vida era agradável. Às vezes a amargura, ela cria em nós algumas atitudes que são erradas. Às vezes a amargura, ela gera uma atitude negativa com relação à vida. Pessoas ficam abatidas, pessoas ficam deprimidas, pessoas têm síndrome do pânico, pessoas pensam em desistir de tudo, e pessoas até se matam por causa de uma depressão ou de uma amargura profunda no seu coração. Às vezes gera uma atitude negativa para com Deus. Esta mulher aqui, ela falou o seguinte no versículo 20: não me chame de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E no versículo 21 ela diz assim: eu ditosa parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Às vezes a amargura, aquilo que a gente, às vezes a pessoa fala, a chateação, gera uma atitude negativa para com Deus. A gente acaba pensando que Deus tem algo a ver com o problema que nós estamos passando. Nós acabamos achando que aquilo que nós estamos fazendo é porque o Senhor está causando aquilo, e algumas vezes não. Algumas vezes, na verdade, Deus nunca quer causar amargura na nossa vida, mas algumas vezes nós sofremos por erros nossos ou por erros de outras pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a amargura gera algo errado no coração das pessoas. Às vezes gera um espírito de murmuração, de reclamação, de descontentamento. E isto não é bom para nós, isto não agrada a Deus. Às vezes as perdas difíceis que nós temos na vida, e às vezes os momentos de luta que nós temos, nós somos tentados até a mudar o nosso nome. Ao invés de nós nos chamarmos agradável, nós pensamos: é melhor eu me conformar e me chamar de amargura, de Mara. Este vai ser o meu nome a partir de agora. Mas na verdade não é isto que Deus quer. Deus não quer que a gente tome um nome que não é o nome que Ele deu para nós. Deus não quer que o meu nome reflita as tragédias ou as tristezas que aconteceram um dia na minha vida.
Bom, a história de Ruth começa, a história de Noemi começa falando duas coisas interessantes no versículo 1. A primeira delas é a localização do momento, da época que ela viveu. O livro de Ruth está aqui no lugar certo, está entre Juízes e está entre Samuel. A Bíblia diz que eles viveram na época dos juízes. A época dos juízes é o período que vai desde a morte de Josué até a coroação do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Algumas centenas de anos em que não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. Foi um momento de guerra civil, um momento em que, quando você lê, é a história, a época das trevas da história de Israel. Uma época de falta de temor de Deus, uma época em que Israel se afastou do Senhor, uma época de idolatria, uma época muito ruim na história de Israel. E por causa disto, a Bíblia diz que havia fome na terra. Havia fome naquele período. A fome, em Deuteronômio 28, a Bíblia fala que se eles não obedecessem ao Senhor, o Senhor iria fechar os céus, de maneira que não haveria chuva, haveria fome sobre a terra. A fome era resultado da desobediência de Israel ao Senhor. E neste contexto foi que Ruth vivia na pequena cidade de Belém com o seu marido Elimeleque e com 2 filhos, Malom e Quilion. A vida estava difícil lá, havia fome na terra. Uma pequena vila em Israel, algumas dezenas de casas apenas. A economia estava ruim, a inflação, não conseguia comprar nada, ia na vendinha, não tinha nada para comprar, a terra seca sem produzir, o gado morrendo, os animais morrendo, um momento de desespero, e às vezes as pessoas no momento de desespero acabam fazendo alguma coisa que não deveriam fazer. E ao invés de Elimeleque, que significa o nome dele, o Senhor é meu rei, ao invés de ele confiar no Senhor e buscar direção de Deus, ele achou que a melhor saída para a crise seria ir embora daquele lugar. Ele bem que tentou, mas quando chega o filho e fala: pai, eu quero um pedaço de pão, e não tem pão para comer. Quando chega o outro e fala: pai, eu quero tomar leite, e não tem leite para beber. Quando não tem o alimento do dia a dia, a fome batendo em toda a terra, então ele toma uma decisão: eu vou sair deste lugar, eu vou sair desta terra, eu vou me mudar para outro lugar. E ele olhou e pensou: eu vou para a terra de Moabe, e lá eu vou ficar por um tempo. A intenção, o verbo que está aqui no texto original, mostra que a intenção dele não era fazer de Moabe a sua residência definitiva. Ele pensou o seguinte: eu vou para lá, eu vou passar um tempo lá, eu vou ficar talvez alguns meses lá, eu vou sair da fome com a minha esposa e com os meus filhos, e depois de um tempo eu vou voltar para a terra de Israel. Esta era a intenção de Elimeleque. Mas a Bíblia fala que então eles arrumam as coisas e vão embora. Talvez colocam tudo lá no lombo de um jumentinho e viajam algumas centenas de quilômetros, passando pelo deserto, até chegar à terra de Moabe. Os moabitas eram inimigos de Israel. Deus havia falado para Israel: olha, não se associem com eles, não se unam a eles, eles não são o povo que eu quero que vocês andem com eles. Mas estas coisas, no meio da crise, no meio da fome, às vezes a gente não pensa nas coisas, a gente às vezes acaba tomando decisões por impulso. Eu não sei realmente o que Deus quer, e às vezes a gente até nem quer orar para saber o que Deus quer, porque vai que o que Deus quer seja diferente do que a gente quer, e a gente quer fazer alguma coisa. Eu preciso resolver a situação. Talvez você já passou por momentos assim na sua vida. Eu preciso resolver a situação, eu preciso
preciso tomar uma decisão urgente, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, eu não tenho tempo para perder, eu tenho que decidir agora. E então, sem consultar a Deus, Elimeleque arruma as coisas, pega a sua mulher Noemi, os seus 2 filhos e parte numa viagem de alguns dias para a terra de Moabe. Só que quando ele chegou lá, as coisas não aconteceram como planejado. E eu não sei o que aconteceu. Elimeleque morreu. E Noemi ficou com 2 filhos. Seus 2 filhos se casaram com 2 mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, o nome da outra era Ruth. Eles estavam vivendo ali na terra. A Bíblia fala que se passaram aproximadamente 10 anos. E eu não sei por que razão. O que aconteceu é que morreu um dos filhos, não sei se foi Quilion ou Malom, mas depois morreu outro filho também, e num período de menos de 10 anos, Noemi havia perdido seu marido e perdido seus 2 filhos. Uma tragédia na vida. Porque você pode, uma mulher ela pode perder o seu marido, mas ela nunca pensa em perder o seu filho, ela nunca pensa em enterrar o seu filho, e ela teve que enterrar os seus 2 filhos e o seu marido, e agora estava numa terra estranha, longe da sua terra, longe das coisas religiosas de Israel, longe do tabernáculo, longe do local de adoração. Ela estava na terra do inimigo, ela estava na terra de Moabe, sozinha, sem o seu marido e sem os seus 2 filhos. Na vida de uma mulher em Israel havia 3 estágios. O primeiro deles é que ela vivia debaixo do cuidado e proteção do seu pai. Depois ela iria viver debaixo do cuidado e proteção do seu marido. E no caso da perda do marido, ela iria viver debaixo do cuidado e proteção dos seus filhos. Mas Noemi perdeu todas as coisas. Não havia nada. O sentimento que estava no seu coração. Por isso que quando ela resolve voltar para a terra de Israel, e ela chega lá, as pessoas não a reconhecem logo de cara. As pessoas perguntam, não é, essa daí é Noemi, aquela que partiu daqui, e todas as pessoas ficaram comovidas com a situação dela. E ela falou, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, amarga é o meu nome, porque o Senhor fez estas coisas comigo. A amargura às vezes leva a pessoa a culpar a Deus, é culpa de Deus, é culpa do Senhor, as coisas que aconteceram com a minha vida, a amargura do coração. Mas a Bíblia fala no versículo 6, no versículo 5, no versículo 6, que ela então ficou sabendo que o Senhor havia visitado o seu povo, ela ficou sabendo que o Senhor estava abençoando a Israel, então veio no seu coração um desejo de voltar à terra do seu povo, a terra do seu Deus, a voltar à sua casa, a voltar para Belém, a voltar para o início de tudo, a voltar para onde a sua parentela vivia. Ela viu que era hora de ela deixar Moabe, era hora de ela dar adeus a Moabe, arrumar as suas coisas e voltar lá no lugar do começo de tudo, porque algumas vezes em nossa vida, quando nós erramos, a melhor alternativa que nós temos a fazer é voltar lá no começo, meu amado. É voltar ao lugar de onde nós saímos, que nós não deveríamos ter saído. É acertarmos as coisas. Então Noemi, ela resolve, é hora de eu deixar para trás Moabe, é hora de eu deixar para trás o que precisa ser deixado para trás. E todos nós em nossa vida, nós precisamos em algum momento da nossa vida tomarmos esta decisão. É hora de eu deixar para trás as coisas que eu preciso deixar para trás. É hora de eu deixar
desta terra e eu voltar ao lugar da bênção de Deus em minha vida. Eu não vou ficar nesse lugar da tragédia, eu não vou ficar nesse lugar do desespero, da dor, da tristeza. Esta é a decisão que ela tomou. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos fazer algo que, às vezes, nós falamos: eu preciso virar a página, preciso recomeçar, eu preciso voltar. Eu preciso dizer a Deus as coisas que eu preciso dizer a Deus. Eu preciso dizer a Deus a amargura que quer ficar no meu coração. Eu preciso dizer a Deus as perdas que eu tive na minha vida. Eu preciso dizer a Deus as lembranças amargas que querem ficar na minha mente. Eu preciso dizer a Deus ao abandono, a dor do abandono que eu sofri, do marido que foi embora, da esposa que foi embora. Eu preciso dizer a Deus as coisas que eu preciso deixar para trás, a tristeza que ficou. E na verdade esta é uma ótima época do ano para nós resolvermos que é hora de nós deixarmos Moabe para trás e deixarmos para trás coisas que precisam ficar lá atrás, meu amado, e não carregar conosco a vida inteira, e não ficarmos na terra da dor a vida inteira. Então, às vezes, é hora que nós precisamos decidir, é hora de eu voltar, é hora de eu olhar para frente, é hora de eu esquecer o que ficou, é hora de eu olhar adiante, é hora de eu ver a Deus de uma maneira diferente na minha vida, é hora de eu dizer a Deus as coisas que eu realmente preciso dizer a Deus. E às vezes é difícil. O ser humano tem a tendência a remoer o passado. O ser humano tem a tendência a olhar para o passado muitas vezes e pensar: o passado foi melhor, eu era feliz e não sabia. Mas na verdade, nós cristãos, nós temos que ter uma perspectiva diferente das coisas. Nós temos que ter a perspectiva de que o melhor para a nossa vida ainda está por vir. O melhor ainda está por acontecer em nossa vida. O apóstolo Paulo, ele falou lá em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as coisas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, avançando para as coisas que diante de mim estão. Paulo, ele fala: eu preciso aprender a esquecer. Não é que ele vai ter uma amnésia, não é que nós vamos nos esquecer de todas as coisas, mas eu não posso deixar que as coisas que aconteceram em minha vida, que elas me impeçam de ser o que Deus quer que eu seja, que elas me impeçam de viver o que Deus quer que eu viva, que elas me impeçam de fazer o que Deus quer que eu faça, meu amado. Então, muitas vezes em nossa vida nós precisamos esquecer, desligar do passado, de vitória, às vezes do sucesso, as coisas que aconteceram, que ficaram para trás, foram maravilhosas. Sou pastor há 35 anos. Quando Deus me chamou para o ministério, eu era um adolescente numa cidade do interior do estado de São Paulo, caipira. Nunca ia para São Paulo sozinho, tinha medo daquela cidade. Eu me lembro que quando ia com meu pai, com a minha mãe, ia segurando na mão. Se você conhece São Paulo, a gente descia na Estação da Luz, milhares de pessoas ali, segurando, agarrando na mão do meu pai e da minha mãe. Medo da cidade grande. Eu era adolescente quando me converti, Deus falou comigo lá no quarto de casa que eu iria ser pastor em São Paulo. E eu tomei coragem para ir para lá. Fui morar numa pensão, no centro da cidade. Passava ali nas ruas, prostitutas nas ruas. Eu no interior, nunca havia visto isso. Lugar de drogas. Aquela era chamada a boca do lixo de São Paulo. Mas eu fiquei ali, fui estudar a Bíblia. Saí para abrir uma igreja numa pequena cidade do interior. O padre da cidade mandou bater em mim lá no salãozinho.
uma cidade muito idólatra. Depois de alguns meses que eu saí de lá, hoje, os 2 líderes que eram líderes lá, do movimento lá, contrários à igreja, hoje os 2 líderes lá são pastores. Os anos se passaram, eu entrei no ministério com 20 anos, quantas coisas eu vi. Eu comecei a nossa igreja, eu e minha esposa, numa casa, 29 anos atrás, com 6 pessoas. Em alguns meses, aquele lugar estava tão abarrotado que mudamos para outro lugar maior, para outro lugar maior, para outro lugar maior. Quando eu tinha 30 anos, eu estava dirigindo o carro, o Espírito Santo falou para mim: coloque o culto de vocês na televisão, há 25 anos atrás. E eu comecei a pregar pela televisão aqui no Rio de Janeiro, muita gente via o programa, para o Brasil inteiro, para a Argentina, para a Bolívia, para vários países. Mas é passado. Passou. Tudo aquilo que Deus fez na minha vida, as vigílias que nós tivemos, cada 15 dias nós tínhamos vigília, noite inteira, 6, 7 horas de oração, todas as sextas-feiras. É passado, passou. Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, que o que importa na nossa vida foi maravilhoso ontem, mas o que importa é hoje. Eu fui abençoado ontem, mas o que importa é hoje, como está a minha vida hoje. Deus fez milagres na minha vida 20 anos atrás, mas e agora, e hoje? Onde está Deus na minha vida? Então, Paulo está dizendo: olha, tem coisas que você precisa esquecer. Agora também nós precisamos esquecer dos fracassos também, porque às vezes o inimigo, ele pega um fracasso que você teve na vida, ele usa aquilo para impedir você de ser a pessoa que Deus quer que você seja. Ele é o acusador dos irmãos. Ele vai falar para você que não tem mais jeito. Ele vai falar para você que você perdeu o melhor de Deus. Ele vai falar para você que você cometeu o pecado imperdoável. Ele vai falar para você que o que Deus sonhava com a tua vida acabou. Meu querido, não acredite, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Deus é um Deus de novas oportunidades em nossa vida. Deus é um Deus de novas chances em nossa vida. Então o apóstolo Paulo, ele fala assim: se esqueça das coisas, se esqueça das coisas que ficaram para trás, deixe as coisas que ficaram para trás. É o que Noemi tinha que fazer. Noemi, chegou a hora, eu ouvi que Deus visitou o nosso povo. Eu vou dizer adeus a Moabe, eu vou dizer adeus à terra da tragédia, eu vou dizer adeus às coisas que ficaram. Não é fácil isso daí, meu amado, não é fácil deixar para trás as coisas, mas eu e você precisamos aprender. Eu preciso deixar para trás o que precisa ficar para trás. Eu não posso viver do ontem, eu tenho que pensar o que é que Deus tem para a minha vida hoje e amanhã, quais são os propósitos de Deus para a minha vida. Se eu estou vivo, é porque Deus tem um plano maravilhoso para mim, e o final vai ser sempre melhor do que o começo, meu amado. Eu creio nisto. Então é uma virada em nossa vida. Ela pega as suas coisas, fala com as suas noras. Órfã, ela fala: olha, vocês não precisam mais vir comigo. Vocês podem seguir a vida de vocês. E Órfã arruma a mala e volta embora. Ruth não, Ruth fala: eu vou ficar. Onde você for eu vou. Teu Deus vai ser o meu Deus. Tua terra, o teu povo vai ser o meu povo. Onde você morrer eu vou morrer. Eu vou estar ao teu lado. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai deixar alguém leal a nós, ao nosso lado, meu amado. Não importa o que aconteça na tua vida, Deus sempre vai deixar um Lucas lá. Quando Paulo falou: todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Sempre Deus vai deixar alguém que vai sustentar a nossa vida, que vai levantar as nossas mãos no meio da guerra e da batalha. Alguém vai ficar ali do nosso lado. Deus vai colocar gente ao nosso lado, meu
meu amado, para abençoar a nossa vida. Sabe, às vezes a gente tem que aprender algumas coisas para nós vencermos as amarguras que podem querer vir em nossa vida. Primeira coisa, não fique lembrando da dor. Não fique lembrando da dor. Fizeram mal para você? Esqueça. O marido foi embora de casa, deixa ele ir. Foi embora. Não quer voltar mais. Você vai chorar a vida inteira. Você vai ficar lembrando da ferida. Então, tem momentos na nossa vida. Olha a situação desta mulher. Ela perdeu o seu marido. Ela perdeu os seus 2 filhos. Ela foi para aquela terra cheia de esperança. As coisas não aconteceram como ela pensou que iria acontecer. Mas se eu quiser ser livre, se eu quiser ficar livre, eu tenho que deixar de ficar me lembrando da tragédia, de lembrar-me da dor, de lembrar-me do sofrimento. Deixa para lá. Fizeram mal para você. Eu sou pastor há 35 anos. Já teve gente que me traiu, já teve gente que falou mal de mim, já teve gente que comeu na minha mesa e depois desceu a lenha em mim, já teve tristeza, já enterrei pessoas, já enterrei amigos, gente de Deus que andou ao meu lado morreu assim de uma maneira trágica, tantas coisas acontecem. Eu tenho que olhar para frente, eu não posso ficar revivendo as coisas. Eu tenho que olhar, eu sei que Deus tem coisas maravilhosas para a minha vida, eu sei que Deus tem projetos para a minha vida. Então, meu querido, não fique lembrando da dor, não deixe a amargura criar raiz no teu coração. Eu não posso deixar a amargura criar raiz no meu coração. A Bíblia fala, não deixe isso daí. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar doente, você vai morrer antes da hora, você vai ficar desanimado. Então não deixe, meu querido, minha querida irmã, saiba que nenhuma dor é para sempre. Nenhuma dor é para sempre. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, ele vai durar talvez a noite inteira. Talvez você vai chorar até as 5 horas da manhã, mas vai nascer um novo dia, meu amado. A alegria vai vir pelo amanhecer, o sol vai brilhar de novo, a tempestade vai passar, a nuvem vai embora, meu querido. Eu vou chegar do outro lado do mar, a tempestade vai passar, Jesus está no meu barco, eu vou chegar do outro lado. Então saiba, nenhuma dor é eterna, meu querido. Você sofre, você chora. O que é que aconteceu lá com Davi? Davi jejuou e orou pela criança, mas um dia a criança morreu. Batseba tinha ficado grávida, teve um nenê. Davi jejuou e orou. O Senhor falou que a criança iria morrer. E quando a criança morreu, ele se levantou, lavou seu rosto, falou para os criados, coloque a mesa, me dê pão. Os criados falaram, o que está acontecendo? Davi falou, eu orei, jejuei, porque eu pedi a Deus para salvá-la, mas agora não tem mais nada a fazer, ela morreu. Eu vou um dia vou a ela, mas ela não vai voltar a mim. Então ele levantou-se e comeu. Sabe por quê? Porque eu não posso ficar preso ao passado. Eu não posso ficar preso a Moabe. Eu não posso ficar preso às coisas que me trazem tristeza. A dor não vai durar para sempre, meu amado. Deus sempre tem coisas maravilhosas para fazer em nossa vida. Sempre tem bênçãos maravilhosas para nós. Sempre tem coisas. Eu algumas vezes na minha vida, como pastor, há muitos anos atrás, eu pensei em desistir do ministério. Eu recebia centenas de cartas de pastores e falavam para mim, pastor, você já pensou alguma vez em desistir do ministério? E eu naquela época falei, eu nunca pensei em desistir, mas chegou um momento na minha vida que eu pensei em desistir, mas naquele momento eu não tinha visto que o melhor ainda estava para acontecer, meu querido. A
gente nunca pensa. A gente, às vezes, na nossa vida, na sua vida, às vezes alguma coisa que aconteceu na sua vida, você pensa, acabou tudo. O marido foi embora, acabou tudo. Ou aconteceu alguma coisa, acabou tudo. E não, se você está vivo, é porque existe esperança. Sempre tem esperança. A dor não é para sempre. Deus sempre vai colocar gente que nos ama ao nosso lado. Noemi, ela volta para a sua terra. E a Bíblia fala no versículo 22, se você ler ali, que ela voltou e chegaram a Belém no princípio da colheita de cevada. Chegaram no princípio da colheita. Olha só, ela partiu por causa da fome. E agora ela chegou no tempo da festa. Ela chegou no tempo em que as pessoas estavam alegres. A colheita gerava uma festa em Israel chamada Festa das Colheitas. Eles agradeciam a Deus pelo fruto do campo. Elas chegaram no momento da alegria. Sabe, é sempre assim. A gente não está vendo o que Deus tem para nós logo ali na frente. Hoje talvez você veio aqui terminando o ano de 2016, talvez aconteceram coisas que te chatearam, talvez aconteceram coisas que abateram teu coração, talvez aconteceu alguma coisa na tua vida que você ficou com vontade de desistir de tudo, mas você chegou até aqui e você nem imagina que ali na frente tem uma festa acontecendo e que o Senhor vai levar você até lá, meu querido. Saiba disto. Elas chegaram na festa das colheitas. E é interessante que se você ler o livro todo de Ruth, que são só 4 capítulos, o livro termina com Noemi com um bebê no colo. Ruth, a sua nora, depois vem a se casar com Boaz. E o livro termina com o bebê no colo, e Noemi tomou o menino, versículo 16 do último capítulo, capítulo 4, tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, lhe chamaram Obed. Olha, o livro começa com 3 túmulos e termina com uma criança no colo. O livro começa com tristeza e termina com alegria. O livro começa com lágrimas e termina com uma criança dando risada e chorando nos braços de Noemi. O livro começa com Noemi abatida no capítulo 1 pelas perdas e termina com a esperança de uma criança nos braços, a esperança de um amanhã maravilhoso. Às vezes a vida é assim, meu amado. Às vezes a gente chora hoje, mas Deus é um Deus de esperança. Deus é um Deus que renova a nossa alegria. Deus é um Deus que coloca novos sonhos. Deus é um Deus de novos começos e novas oportunidades, meu amado. Esta é a mensagem. Mesmo, olha que o livro de Ruth é colocado na época dos juízes, uma época de trevas, uma época de distanciamento de Deus, uma época de tragédia, uma época que não aconteceram tantas coisas boas, mas o livro de Ruth está ali no meio, que é uma mensagem de esperança, uma mensagem de que Deus é um Deus de esperança, Deus é um Deus de novos começos, Deus é um Deus de novas oportunidades para a nossa vida. O fim, meu querido, o fim, a promessa de Deus para a nossa vida não é de tragédia, não é de choro, não é de lágrimas, mas é de vitória, de alegria, é de esperança. Olha, a Bíblia fala o seguinte, interessante que coloca assim, ela estava nos braços com um bebê, a quem deram o nome de Obed, e a Bíblia diz assim, e Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi, o rei de Israel. Ela estava com o avô do rei Davi no colo.
ela estava com alguém que iria, através dos séculos e séculos e séculos e séculos, dar à luz ao Messias. Ali estava antepassados de Jesus. A gente não consegue enxergar lá na frente, a gente não consegue enxergar o amanhã. Às vezes hoje a gente só vê as lágrimas, o choro, a dor, a tristeza, mas Deus tem muito mais do que você possa imaginar para a tua vida, meu amado. Deus tem muito mais, infinitamente mais para fazer em nossa vida, meu querido. Deus tem muito mais para fazer em nossa vida. Esses dias eu vi um testemunho impressionante na internet. Eu não sei se vocês ouviram. Eu até coloquei no meu Facebook. Vocês ouviram uma pessoa falando da igreja do John Osteen? Uma pessoa está contando o seguinte. Ele fala o seguinte: eu estava na igreja do John Osteen, que é a maior igreja nos Estados Unidos. Estava assistindo o culto. E alguém foi chamado para dar um testemunho. E o rapaz chegou lá na frente e leu Efésios 3:20. Porque o meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele falou, ele fechou a Bíblia e falou o seguinte: eu nasci numa tribo na África. Nunca tinha calçado um sapato nos pés, nem um chinelo. E nunca tinha calçado, andava descalço. Nós éramos em 12 irmãos. Meu pai morreu quando eu era um bebezinho. A minha mãe era analfabeta, mas um dia passou um missionário lá e leu para ela esse texto da Bíblia, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. E ela vivia falando, o meu Deus vai fazer infinitamente mais por mim. E ele falou, um dia nasceu no meu coração o desejo de eu ser médico. E aí os meus irmãos faziam uma fila e batiam na minha nuca e falavam, cala a boca, moleque, você não sabe nem ler nem escrever, como que você vai ser médico? Ele falou, mas eu comecei a crescer, e crescer, e com 17 anos eu estava medindo 2,18 metros. E eu falava para os meus irmãos que queria ser médico, mas agora nenhum deles batia mais em mim. Um dia, ele disse, eu saí pelas ruas, descalço, andando na beira da estrada, e passou um jipe a toda velocidade. E o homem voltou e gritou, ei rapaz, você quer ir comigo para os Estados Unidos? Ele falou, sim, eu quero. Em 3 dias eu estava embarcando para a América. Eu nem imaginava que aquele homem do jipe era o dono do Houston Rockets, um dos maiores times de basquete dos Estados Unidos. E ele viu a minha altura e ele pensou, eu posso levar esse rapaz para jogar no meu time. E então ele falou, vocês conhecem o resto da história. Ele que estava falando foi um dos principais jogadores da NBA, eu não me lembro o nome dele, Mutambo, alguma coisa assim. E ele fala, eu estou me aposentando agora, e eu estou voltando para o meu país, porque lá eu construí o maior hospital do país. Já está lá uma equipe de médicos e cientistas preparando tudo. Ele falou, eu pensei em ser médico, mas Deus me deu um hospital inteiro. Aí então, ele abriu novamente a sua Bíblia e ele leu Efésios 3:20. Porque o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Nós, meus amados, o que o diabo quer é prender você. O que o diabo quer é roubar você.
O ladrão, ele vem para roubar, para matar e destruir. O que o diabo quer é que você viva a tua vida cabisbaixo. O que o diabo quer é que você viva a tua vida amargurada, preso às coisas que um dia aconteceu, preso às perdas, aos abandonos, às lágrimas, ao choro. Mas Deus é poderoso para recomeçar a tua história. Deus é poderoso para mudar tudo daqui para frente, meu amado. Você não consegue enxergar o amanhã, mas Deus tem o melhor para a sua vida no amanhã, meu querido. Então é hora de a gente, no final do ano, olhar para a nossa vida e falar: eu vou virar a página, eu vou dar adeus a Moabe, eu vou dar adeus às perdas, eu vou olhar para frente, eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam, e vou avançar para as que estão diante de mim, porque Deus tem um prêmio para a minha vida. É isto que nós precisamos fazer, eu e você, porque Deus tem muito mais do que nós podemos imaginar. Eu fui para São Paulo, até pouco tempo atrás, ainda tem bastante sotaque, mas muito caipira. Eu não percebia que eu usava tanta camisa xadrez, os irmãos que me falaram isso daí. Quando eu casei com a minha esposa, ela casou porque Deus tocou o coração dela. Eu fui morar numa pensão com mais 3 rapazes. Eu estava falando com meu filho essa semana, com o Gui. Nosso quartinho era um quartinho quadradinho assim. A gente, um entrava no quarto, os outros tinham que sair. Porque o corredor era um corredorzinho, só cabia uma pessoa. Às vezes a gente chacoalhava, um lugar muito simples. Eu fui lá para estudar a Bíblia. Minha família não era assim pobre, eu tinha uma condição melhor. Mas eu fiz uma escolha na minha vida. Vou para lá para estudar a palavra de Deus. E ao longo dos anos, Deus me deu muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu sonhava. Deus me deu uma família maravilhosa, Deus me deu uma igreja maravilhosa, Deus me deu um povo que me ama, Deus me deu filhos que são pastores, filhos que estão no ministério que amam a Deus, Deus me deu as netas, Deus me deu muito mais do que eu imaginei que Ele poderia me dar. Só que eu sei que é o começo. Eu sei que Deus tem muito mais para a minha vida. Se você for fiel a Deus, eu tenho certeza, eu falo isso não é só porque você vai gostar disso daí, não. Eu falo porque eu creio firmemente nisto. Eu creio de todo o meu coração que os melhores dias da minha vida ainda estão na minha frente. Eu acredito em todas as áreas da minha vida. O melhor ainda vai vir, meu amado. O melhor ainda está adiante. Quando a gente anda com o Senhor, o melhor sempre está à nossa frente. Nós vamos de glória em glória, nós vamos avançando a cada dia. Então, diga a Deus as coisas que você precisa dizer a Deus. Esqueça, deixe para trás o que você precisa deixar para trás. Deixe para trás. Comece a viver os sonhos, os propósitos que Deus tem para a tua vida, a partir de agora. Amém, meu amado? Porque é hora de nós virarmos o ano, é hora de nós virarmos a página também. 2017 está aí, cheio de novidades para cada um de nós. 365 dias maravilhosos para nós vivermos para Deus. Cada manhã é um novo dia que o Senhor nos deu. Cada dia é um dia especial para nós buscarmos a presença de Deus e servirmos ao Senhor com todo o nosso coração. Amém, meu amado? Então talvez você precise falar para Deus: Senhor, eu preciso deixar isso daqui. Eu não vou ficar mais preso, não vou deixar isto prender a minha vida. Não vou deixar que isto que me entristeceu fique aqui no meu coração. Eu não vou deixar, não. Eu sei que o Senhor tem muito mais para mim do que eu possa imaginar. Infinitamente mais. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, porque eu creio realmente que o Senhor sempre tem o melhor para nós.
Mesmo quando nós não enxergamos, Senhor, mesmo nos momentos de lutas em nossa vida, que nós não vemos o amanhã, nós não temos nenhuma perspectiva, nós sabemos que, apesar de tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Sabemos que todas as coisas, cada coisa em nossa vida, vai de alguma maneira nos transformar para melhor, Pai. Vai fazer de nós melhores homens de Deus, melhores mulheres de Deus, vai nos aproximar de Ti, Pai. Pai, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã nesta noite. O Senhor conhece cada pessoa neste lugar. O Senhor conhece talvez o choro, as tristezas que cada um passou neste ano. Senhor, mas nós cremos que o Senhor é um Deus que cura, que enxuga lágrimas. O Senhor é um Deus que levanta o abatido, dá força ao cansado. O Senhor é um Deus que renova a nossa vida. E eu sei que o Senhor quer colocar sonhos maiores ainda em nosso coração do que nós vivemos até aqui, Pai. Abençoa cada um dos meus queridos irmãos nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Pastor querido.